Opa, fazer os Tamar. Amém. Boa noite aí, obrigado aí por corresponder aí a chamada. Satisfação enorme estar aqui com o irmão. Uma boa Graças noite a a Deus. todos. Graça e paz da parte de Deus. Eu agradecer imensamente ao irmão Itamar, que hoje teve um dia bastante corrido. A gente achou até, né, Itamar, que talvez não fosse possível a realização aí dessa live, mas graças a Deus, Deus abençoe aí a tua jornada e estamos aí. É verdade. Agradecer aí aos irmãos que estão entrando, os que já entraram, né? Que Deus possa abençoar a todos aí, a todos eu saúdo com a santa paz de Deus também. Bom, é um assunto muito lindo para se tratar, infelizmente, aí em 40 minutos. Isso aí é para passar o resto da noite tratando dessa conversa aí. É verdade. Mas a gente vai tentar resumir bastante aqui. Eu e Itamar somos dois apaixonados por história. Meu irmão Itamar faz um trabalho magnífico como historiador, autor de diversos livros já publicados. Entre eles, aqui eu destaco a biografia da irmã Rosina, né, que era a esposa do irmão Luiz Franciscon, e também a biografia propriamente do irmão Luiz Franciscon. Além também de vários livros, onde ele fez um apanhado de todos os ensinamentos, atas, registros históricos da congregação cristã, inicialmente do Brasil, posterior no Brasil, não é? Desde 1928. É isso, Tamar? Isso mesmo. Desde 1928. Então, aqueles irmãos que tiverem interesse em estar conhecendo, depois entra lá na bio do nosso querido aí, que ele vai estar à disposição. Para nós começar, Itamar, eu tava dando uma relida nos manuscritos, nos livros, e uma das frases assim que, inclusive, eu convido os irmãos que estão nos assistindo e os que assistirão depois, que, por favor, se vocês tiverem em casa aquele livrinho das mensagens que é disponibilizado nas editoras da própria congregação, né, onde traz ali, inclusive, a história da congregação cristã no Brasil, o testemunho do irmão Luiz Francisco. Nós vamos conversar exatamente sobre isso, no entanto, com alguns anos para trás. Olha lá, já está na mão. E faz tempo que eu não acho nas bibliotecas ali das igrejas ali. A gente chega para perguntar, às vezes não tem. É, Mas na, na hoje com o verdade, advento do. Ah, na verdade, o último impresso foi 2002. 2002, 2002. aí acabou, já não se imprime mais. Poxa vida, então você que está aí vendo aí, que tem o vovô, a vovó ainda que, né, que serve a Deus, o pai, a mãe que tem essa relíquia aí guardada, ó, preserve. Isso é muito bom. Então, quem tem isso aí pode estar pegando isso aí em mãos, acompanhando. Quem não tem pode abrir o site lá da Congregação Cristã do Brasil, né? Eu tenho da E quinta lá edição. também, esse eu tenho. Então, lá também existe um breve relato. Então, nós vamos falar somente o que a história nos conta, o que chegou até nós, e, é claro, alicerçado aí no que o irmão Itamar tem pesquisado, tem buscado. Ele tem livros americanos, italianos, tem biografias. Então, estaremos conversando sobre, né, os acontecimentos que acompanharam a vida do irmão Luiz Francisco antes de 1910, que é uma chegada no Brasil, né? Isso aí é um assunto para outra hora. Então, alinhado a isso, nós temos um trabalho importantíssimo de um professor, né, de um doutor, que foi Keiasa. Ele desenvolveu um trabalho de estudo sobre a vida do irmão Luiz Francisco, entrevistando inclusive as filhas. Esse trabalho dele levou 30 anos. É isso, Tamar? Mais os 20 e Justamente. poucos anos, mais os 20 e poucos anos aí de experiência do Itamar, nós vamos estar trazendo aí pelo menos uns 50 anos, né, É verdade. de historiografia. Somado a isso, eu quero convidá-los a fazer um exercício de regressão. Nós estaremos falando de um período de 156 anos atrás.
Então, esqueçam a sociedade como ela é hoje. Não tinha automóveis, não existia a comunicação como nós estamos hoje, né? Eu estou aqui em Curitiba, o Moitamar está lá em Ponta Grossa, e vocês que nos assistem estão, né, cada um em suas casas, em vários locais do Brasil. Nós estamos falando aí de pelo menos 150 anos atrás. É um tempo que para nós assim parece que passou tão rápido, mas que o homem teve um salto muito grande em termos de tecnologia e ciência, ok? Então, assim, toda a nossa concepção do que é a sociedade nessa conversa não se adequa, porque nós estamos falando desse período histórico. Perfeito, Moitamar? Perfeito, perfeito. Então, eu peço que o irmão faça as honras, né? E conte um pouquinho para nós quem foi o irmão Luiz Franciscon, onde nasceu, como nasceu, de onde veio, família, assim por diante, por gentileza. Então, falar da pessoa do irmão Franciscon sempre é um prazer, sempre é uma coisa muito gostosa. Estar relembrando da história dele, é uma coisa muito emocionante. Você Verdade. poder estudar a vida dele, você ver quem foi, né? Quem foi ele. O que acontece no Brasil, se construiu uma história de um irmão Franciscon totalmente contrário, totalmente diferente. Inclusive, algumas igrejas assim criticam bastante a própria congregação como se fosse o irmão Franciscon culpado de tudo isso, né? Exclusivismo, rebatismo. Eu tenho que falar isso para daí eu entrar no campo da história. Então você tem Perfeito. uma imagem do Franciscon totalmente errada. Eles têm o Franciscon exclusivista, eles têm o Franciscon uma pessoa totalmente fora da realidade de quem realmente era Franciscon. Bom, então vamos voltar lá. Quem foi Franciscon? Franciscon, ele teve, na verdade, um irmão com o mesmo nome. E aí esse irmão faleceu quando criança. E aí, quando nasceu o irmão Franciscon, os pais resolveram renomear aí e dando o nome de Franciscon para homenagear aquele filho que eles tinham perdido. Então ele nasce para, claro, não substituiu o irmão dele que faleceu, mas em nome sim, né? Os pais acabaram batizando ele novamente de Franciscon. Interessante que de origem, ele não é italiano, ele é austro-húngaro. A região ali onde ele nasceu vivia sendo tomado. Ora era da Itália, ora era de outro país ali. Então, A Itália, nesse período, eram vários principescos, né? Foi antes isso. da Então unificação. acaba que ele não falava nem o italiano, né? Ele falava o friuliano. E, na verdade, ele só teve até a segunda série, né? Ele só estudou até a segunda série. E só ia para a escola nos tempos de inverno, nos tempos que não era de colheita. A família dele era de agricultores. Então ele teve uma vida muito sofrida, uma vida muito dura. Eles eram agricultores e católicos, muito católicos, zelosos, extremamente zelosos, né? E aí o irmão dele vai para a Hungria para servir o exército. E depois o Franciscon também vai para a Hungria servir o exército. O Franciscon ele vai para a Hungria. Na Hungria ele aprende a falar o italiano, ele aprende a falar alemão e aí aprende também, eu acho que falei o italiano, né? Ele aprende a falar italiano, o alemão e mais algumas. E ali ele realmente começa a aprender a, a, a estudar também. Ele teve aí 3 anos no exército. Era um homem E muito quando, inteligente, nossa. e quando ele estava na Hungria, ele aprendeu também o ofício de mosaico. Aprendeu lá a fazer os desenhos com os cacos, né? Com caquinhos. Resultado, ali a família dele, o contexto ali daquela região ali, quando se casa uma mulher, ao contrário de alguns outros países, que o pai da noiva recebe um dote. Ali Uhum. naquele país, ali naquela localidade deles ali, quem casava é que tinha que dar o dote pro casal no caso, né? E então a irmã dele ia casar, tinha um desejo de casar, mas não tinha dinheiro para casar. Então, o irmão Franciscon, com a intenção de ganhar um dinheiro para poder dar um casamento para a irmã dele, ele parte para os Estados Unidos.
o irmão dele já tinha ido embora para os Estados Unidos, o Oswaldo Franciscon. O Franciscon, ele se aventura, ele não falou nada pro irmão dele. Simplesmente, ele pegou e foi se aventurar nos Estados Unidos e foi lá com uma intenção de ganhar um dinheiro para, né, dar um casamento bacana para a irmã dele. Então, foi isso que ele foi fazer nos Estados Unidos. Foi lá para trabalhar e ganhar um dinheirinho. Só que quando ele chegou nos Estados Unidos, tá sem voz o teu... Tá sem voz, né, irmão William? Voltou? Voltou? Voltou. Opa. E aí, quando o irmão Franciscon chega nos Estados Unidos, já ele, de imediato, ali de pronto, ele conhece um grande evangelista, o irmão Michel Nardi. O bacana é que o irmão Michel Nardi, ele fundou vários grupos pelos Estados Unidos afora, mas nunca quis estar à frente de nenhum dos trabalhos. E o que acontece? Ele formava os grupos, largava na mão de algum pastor e ali ele ia para outra missão. E assim foi em Chicago. O irmão Franciscon, ele chega ali, ele pensa, uma pessoa totalmente fora da sua cultura, longe, né? Uma língua desconhecida, tudo desconhecido, praticamente um grego para ele, porque italiano para inglês é muita diferença, a diferença é gritante, né? E o bonito do irmão Michel Nardi, o que acontece? Ele fazia um trabalho missionário, ele pregava o evangelho, ao mesmo tempo que ele pregava o evangelho, ele já pegava e também fazia obras sociais. Era coisas, dava cursos e, por exemplo, o irmão fazia o inglês lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Aqui no Brasil se prega que não podemos estudar a Bíblia, que não se deve, que tem que ser tudo pelo Espírito Santo, né? Nós, quantas vezes fomos lá ensinado dessa maneira, de não estudar a Bíblia, que tem que ser o Espírito Santo nos mostrar, e não é bem por aí, né? Lendo a Bíblia, né? Então, isso aí era através da leitura da Bíblia. Então, Franciscon, ele conheceu a Bíblia aí através dessa maneira. E aí, então, ele aceitou a fé em Jesus Cristo, né? Pela pregação do irmão Michel Nardi, um grande evangelista. Ô, irmão Itamar, só dá uma olhadinha na tua conexão no áudio. O irmão Eliezer tá lá no Nordeste, lá nos escutando, tá falando que o som não tá legal. O irmão Eliezer depois dá um ok se estiver a contento aí. Me ouviu? Conseguiu me ouvir, Itamar? Vamos ver se melhorou agora. Será que melhorou? Conseguiu me ouvir agora aí, legal? Tô ouvindo. Ah, maravilha. Então, beleza. Vamos lá. Fique à vontade, pode ir? Maravilha, pode continuar. Aí ele já dá um toque para nós. Será aí, que os melhorou? demais aí também. Ah, está cortando o áudio. Acho que é a conexão, né? A conexão vai dando uma. Continuamos. Tá cortando, Itamar. Tá dando uma. Tá cortando o teu áudio. Só aguarda um minutinho que o Itamar tá tentando melhorar a conexão. Então, ele tá falando ali sobre. Opa! Internet aqui para ver se fica melhor. Não, tranquilo. Só um minutinho. Não, tranquilo. Você cai. Tranquilo. Aí, tenho paciência. O irmão Itamar, a princípio, ele está nos dando ali o panorama da chegada do irmão Luiz Francisco nos Estados Unidos. Então. Voltou. Isso. Tá ok? Tava falando aqui para os irmãos. Eu tô te ouvindo bem. Eu tava dando um panorama aqui. O irmão Franciscon, ele tem um encontro. Eu tava dando um panorama aqui para os irmãos. Né? Então, você estava falando da chegada dele nos Estados Unidos no dia 3/3/1890. Ele tinha mais ou menos 24 anos de idade. Correto? Isso.
Então, ele chega ali sem saber falar o inglês, sabia um pouquinho lá de húngaro, uma linguagem utilizada também na Itália, né, o friulino, e ele se encontra aí em 1890, aproximadamente 91, com o irmão Nardi. Aí, por favor, não pode prosseguir. Então, aí ele recebe a fé em Jesus Cristo, ele é categórico em dizer que ele alcançou o novo nascimento, né, através da pregação desse evangelista, e aí é convertido e passa a congregar num grupo chamado Associação para Moço Cristão. Interessante Perfeito. que essa Associação para Moço Cristão, ela existe até hoje, e naquela época ela recebia muita ajuda da maçonaria. A maçonaria dava muito recurso para eles na obra missionária, Nossa, para dar cursos, para... ele- não que os irmãos ali fossem maçom, mas eu não sei sim, até sim, sim. aonde se É, o- é, encaixa o, nesse é o contexto essa parte, caráter, eles o têm que estudar caráter muito filan, ainda sobre isso. é, eu acredito que seja pelo caráter filantrópico. Como o Isso. irmão Nardi, ele tinha essa proposta de ensinar, vamos dizer assim, de levar o evangelho através de um cristianismo operativo, ou seja, ele tinha a igreja dele, mas não só para os cultos. Ele queria evangelizar os italianos que estavam chegando, então ele se utilizava do quê? Da leitura da Bíblia para ensinar o inglês para as pessoas e ao mesmo tempo evangelizá-las. Então existia essa escola, vamos dizer assim, essa escola igreja, e por certo eu entendo que a IM, a IMCA, não, tem uma Isso. música aí, um grupo aí, mas não é disso não que nós estamos falando, tá? Essa sigla, então, eles acabavam recebendo muitos donativos. Essa Sim. é a questão da ligação com a maçonaria, que inclusive nos Estados Unidos é muito filantrópica nesse sentido. Eles injetam muito dinheiro ali nos lugares ali, escolas, universidades e assim por diante. Mas pois não, Justamente. meu irmão, pode. É muito bacana, assim, a preocupação do irmão Nardi, não de só pregar o evangelho, mas também de colocar essas pessoas, dar um... Você veja, ensinando essa parte do inglês, ele podia receber um salário melhor, poderia ser melhor colocado na cidade. Então ele tinha aquela Perfeito. preocupação de salvar as almas, de pregar o evangelho, e ao mesmo tempo também capacitar essas pessoas. Então, o Verdade. ministério do irmão Michel Nardi foi fantástico, foi fundamental na vida do irmão Franciscon. E então foi dessa maneira que ele alcançou a fé em Jesus Cristo, através desse missionário. E aí, quando cresceu o trabalho, era muito afamado ao trabalho do irmão Nardi. Nisso veio um missionário da Itália, que estava arrecadando fundos para alguma obra social também, o Teófilo Gay. É gay, tá? Não Perfeito. é nada de gay. É o sobrenome. Então, o Teófilo, ele tinha uma autopatente também dentro da maçonaria Uhum. e muito amigo do Michel Nardi. E o Teófilo, então, gostou demais do trabalho do Nardi e começaram a conversar ali. E o Nardi também gostou demais do Teófilo, a ponto de querer entregar o trabalho na mão do Teófilo. Aí o Teófilo falou, olha, aliás, o Nardi pergunta para o Teófilo, escute, não tem uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que possa vir cuidar desse trabalho missionário aqui em Chicago? Porque ele já estava querendo ir para outro lugar, desenvolver outro trabalho. Aí o irmão Teófilo falou, olha, tem o irmão Felipe Grilli, um jovem, ele é solteiro ainda, mas podemos considerar ele como um Barnabé. Falando ali Uhum. Barnabé por ser solteiro, né? Por ser uma pessoa solteira e muito dedicada ao evangelho. E Aham. Felipe já também teve ali pelos Estados Unidos antes dessa vinda para assumir a igreja. Aí ele falou, ó, tem então o Felipe. O Felipe é uma pessoa cheia de Deus, cheia... Era um moço consagrado a Deus, tá? Esse Felipe. Ele era jovem, não era casado. Cortou, irmão Tamar?
conexão dele lá tá, os Campos Gerais aqui do Paraná tá travando o Itamar. E eu aqui em Curitiba, por incrível que pareça, tá um calor muito grande. Já que ele cortou, meu querido. Travou, Itamar. Nós estamos comentando aí do ano aproximado de 1892, com a chegada do irmão Felipe Grilli, que se junta ao irmão Nardi. Tá? Então, nesse período histórico aí de 1892, dá-se a fundação da, ele vai falar, obviamente, mas só para os irmãos, né, da primeira igreja presbiteriana ítalo-americana. Tá? Foi a primeira igreja fundada em solo americano por imigrantes italianos. Opa, Tamar deu já que ele retorna, tá resolvendo lá. Ó. Deixa eu só mandar aqui de volta dele. Beleza. Então, esse servo de Deus, que era o irmão Nardi, ele tinha essa instituição que ele recebia esses imigrantes. Opa, então voltou a voltar. Eu estou aqui repassando aqui para quem está entrando. Nós estamos ali, irmãos, ali no período de 1892, tá? Nós estamos tratando aí de um período histórico de 150 anos atrás. Então, esquece que você está vivendo em 2022. Né? Então, o irmão Itamar está falando ali sobre o trabalho evangelístico do irmão Nardi. Não é isso? E aí, com a chegada do irmão Felipe Grilli, que era um jovem italiano, missionário, pregador da palavra de Deus, solteiro. Pois não, irmão Tamar, pode continuar. O Felipe, ele era presbiteriano, só que ele era presbiteriano valdense, né? É um outro ramo. Além de ser presbiteriano, ele descendia dos valdenses. Era formado pela Faculdade de Teologia Valdense. Então, era uma pessoa muito estudada, muito instruída, embora jovem também, era jovem, mas uma pessoa que fez um trabalho também. Se você pega a vida dele ali, vai estudar a vida do a história de vida dele, o que ele fez para a igreja também, olha, não foi uma coisa muito bonita. O trabalho missionário do... Todos esses personagens, inclusive, que você está citando, todos eles têm biografia, tá? Se vocês entrarem na internet e procurarem pelas biografias desses nomes que o irmão Itamar está citando, você vai ver. Infelizmente, essas obras não estão em português. A maioria delas é em inglês ou em italiano, né? Infelizmente, aí fica uma perda, uma lacuna para a nossa história missionária brasileira aí, por conta de não ter essas publicações em português. Mas todos agora, só tenho que voltar um pouquinho. Eu preciso voltar um pouquinho antes. Franciscão, então, católico, né? Fica bem frisado. Franciscão católico. Ele chega em Chicago, abraça a fé em Jesus Cristo, compreende o novo nascimento em Jesus Cristo. Muito importante isso, que o novo nascimento não é o batismo. Alguém confunde como batismo. Prego até que seja o novo nascimento, seja o batismo, e não. O novo nascimento é você crer em Cristo. Então, Francisco, ele crê no novo nascimento. Isso aí, ele mesmo fala. É o que Paulo fala para o carcereiro de Filipos. Quando ele entende o novo nascimento e ele é recebido nessa associação para moços cristãos, e como é que ele foi recebido como membro nessa igreja? Através da Santa... naquela igreja, através da Santa Comunhão. Então, Santa Ceia, a partir do momento que ele participou da Santa Ceia, foi feito. E depois, posteriormente, ele é um dos membros fundadores da primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. Lá já existia a presbiteriana, né? Presbiteriana tradicional. Essa italiana era uma segunda presbiteriana. Viu, irmão Itamar? Só um adendo aí, porque travou tua fala de novo.
É o seguinte, o irmão Itamar colocou uma observação que é de extrema importância com relação ao irmão Luiz Franciscon. O irmão Luiz Franciscon, nessa época, ele contava ali com em torno de 25, 26 anos de idade. Ele era católico. Então, ele, com a chegada e o conhecimento ali com o irmão Felipe Nardi, aliás, com o irmão Michele Nardi, ele tem o conhecimento da palavra de Deus e crê na palavra de Deus. Então, ele passa a frequentar esses cultos com os irmãos presbiterianos, só que tem uma observação: na igreja presbiteriana não existe rebatismo. E como lá o batismo é por aspersão, né, jogado a água ali e tal, até hoje é assim. Então, o que que acontece? Os irmãos da presbiteriana aceitaram o irmão Luiz Franciscon como membro a partir do momento que ele participou da Santa Ceia. Então, esse é o vínculo de comunhão que foi aceito para que ele fosse aceito como membro. Não necessitou do batismo. Isso é muito importante para a sequência histórica disso aí, tá? Então, o irmão Luiz Franciscon, como católico, ele ingressou na igreja presbiteriana, mas não precisou de batismo. Perfeito, Montemar? Perfeito, perfeito. Pois não. Eu estou resumindo, não estou contando as datas aqui, mas no livro o irmão William Tá vê aí que está tudo, bem detalhado as tudo datas. detalhadinho. Tem que resumir, porque senão vai muito longe a história, né? Sim, sim. E, então, o Franciscon, ele é um dos membros fundadores. Ele fundou a primeira igreja presbiteriana, né? E aí ele foi eleito diácono, primeira vez que ele teve um cargo lá na igreja. Essa aqui é a lista, inclusive, dos membros fundadores, tá? Tem toda a lista com todos os nomes. Então, ele pega e... Interessante que no Brasil não existe nenhum livro ainda com todos esses detalhes. Pode que agora vão acrescentar em algum livro aí. Mas, Sim. do jeito da história bem explicadinha, bem detalhada, até hoje não se existe no Brasil. Não tem, com todas essas datas, pode que por aí começa a surgir agora alguém que vai colocar mais. Até o momento não se existe no Brasil nenhum trabalho. E então, assim, ele foi eleito para diácono. E ele era solteiro ainda quando ele foi eleito para diácono a primeira vez. Perfeito. Interessante que da presbiteriana não era um cargo que eu vou ser vitalício. Não. Era um cargo que era de tempos em tempos. Então ele foi Até hoje é assim, tá? Na presbiteriana. diácono É escolhido pela congregação. por vários períodos. Deu uma cortadinha de novo ali. Peço perdão aos irmãos, né? O Itamar tá tendo um pouco de dificuldade lá com a internet. Infelizmente a gente está na mão dessa. Mas o que ele está passando ali é sobre a instituição diaconal na igreja presbiteriana, na qual o irmão Luiz Francisco foi diácono por 8 anos, antes de se tornar ancião. Então lá, como ele estava explicando, a eleição se dá por parte da congregação. A congregação que é o ajuntamento de crentes. A palavra congregação, né, o sinônimo de congregação, de assembleia, é só isso, ajuntamento de pessoas, é uma congregação, ajuntamento de pessoas, no caso cristãs, né? Então, nessa denominação específica, o cargo de diácono, de presbítero, assim por diante, ele é escolhido pelos membros. Assim. Oi, Tamar. Eu tô só passando aqui pro pessoal. Os irmãos só dão um feedback, o irmão Eliezer, se o irmão puder me dar um feedback se o áudio meu tá chegando legal. Não só na presbiteriana. Na igreja do Franciscão, né? Que é uma outra história. Aí ele foi eleito por várias vezes. Teve um período que ele não foi eleito. Então lá o quadro ministerial é elegido, né? A Irmandade, os irmãos, né, o colegiado elenca os nomes dos irmãos e apresenta a igreja. Olha, nós temos o irmão fulano, beltrano e cicrano para apresentar. Deu uma cortada na tua última fala, eu não... Perfeito. Isso. A comum dele até hoje ela... Como foi feito, inclusive, na escolha
dos apóstolos, né? Para eleger o novo apóstolo em lugar de Judas, lá em Atos. Interessante que isso é bíblico, né? Vai ficar salva, tá, irmão? Vai ficar Essa salva. parte da eleição, se nós ler lá, vendo os presbíteros, né? Exato. Então, justamente. Vamos partir, então, para quando ele foi eleito. Aí, da esposa dele, né? Que você conheceram na igreja. Se conheceram, se amaram na igreja. E a dele tem uma história fantástica, tem uma biografia que é Linda, linda. linda, linda. Maravilhosa. Lê e não chorar com a história de vida da esposa. Só um gostinho para quem está ouvindo. Só um, né? Ela é uma pessoa muito à frente do tempo A dela. irmã Rosina, ela A estudava irmã para Rosina ser Balzano, freira, né? muito importante, como Frascon. É muito bonita a história. Isso. Trabalhar na família né, na Bélgica, a mulher ficaram meio ciumada, ela era muito bonita e com medo que os maridos fizessem contra a irmã Rosina, né? Acabaram indicando ela que ela fosse os votos ali para se tornar freira, estudou muito lá e era a intenção dela se tornar freira, né? Uhum. Agora, ela vai para os Estados Unidos unicamente por causa da Bíblia, porque ela tinha o desejo de conhecer a Bíblia. Então, ela só foi para os Estados Unidos unicamente por causa da Bíblia. Porque né? não podia ler, tá? Não era podia ler, permitido ela as queria pessoas ler lerem demais. Bíblia. Ela queria ler a Bíblia e o padre lá dizia que não podia, que era exclusivamente só para quem tinha. Para quem realmente era do sacerdócio, né? Sim, só E isso aí o pai dela começou a frequentar uns cultos da presbiteriana e mandou uma carta para ela. E uma dessas cartas falou para ela: olha, aqui na igreja que eu estou frequentando eu tenho o prazer de poder ler a Bíblia. E foi através dessa carta que nasceu o desejo dela ir para os Estados Unidos, então, para conhecer a Bíblia. E nessa aí, então, ela conhece a igreja presbiteriana e conhece lá o amor da vida dela, o irmão Frascon. É um italiano não alto, né? Já se Militar, apaixonou por esse italiano. bonitão. Né? Interessante que eles foram casados na igreja. Na igreja presbiteriana. Eles têm alguma foto deles Não, aqui na época. não se Cortou, irmão. não encontremos ainda Poxa vida, tá? nenhum documento que possa dizer que o casal civil. Perfeito. Até porque Essa, naquela época não existiria mesmo. as pessoas Né? Aqui casavam no Brasil, no. pelo menos, Eu teria que ver a legislação americana não da época, né? existiria o casamento civil. Então, o Francisco, Viu, irmão Itamar? bom, Viu, e viu Itamar? 895. Oi, Itamar. Tá cortando um pouquinho, tá bastante oscilando. Tá oscilando o teu áudio. Tá? Oi, pode Só dizer. para mim avisar os irmãos que vai ficar gravada, tá? O irmão Itamar está dizendo ali sobre o casamento. Eles se casaram na igreja presbiteriana. Não existe documento de um casamento no civil, por quê? Eles eram imigrantes, por certo ainda não tinham se naturalizado, e isso só foi feito anos mais tarde. Nós não conhecemos como eram as leis do país, dos Estados Unidos, para imigrantes se casarem nesse período, então isso aí carece às vezes da gente levantar essas informações, mas era um casamento reconhecido pela pelo país, porque é um casamento oficializado por um clérigo. Então, por exemplo, os católicos que se casam na Igreja Católica e posteriormente se casam no civil, tal,
mas por instituições legais. Então, toda essa parte legal, ela é institucionalizada com o tempo, tá bom? Perfeito, Moitamar? Perfeito. Do casamento, ele teve uma revelação. Ele escutou a voz de Deus e Deus falando com ele sobre o batismo, que ele ainda não havia cumprido ou mandado. É a única revelação que você tem na história que, quando você fala de revelação, Deus revelou essa graça para ele. Primeiro que a graça é Cristo, né? Isso, perfeito. Com relação a essa passagem, os irmãos que estão acompanhando aí com o livreto em mãos, é justamente nessa passagem que ele diz que ele tá realizando um trabalho em Chicago. Em Chicago, ele estava realizando um trabalho e ele tinha por hábito, antes de dormir, então ele dobrava o joelho, abria a Bíblia e ia ler a Bíblia de joelhos. Né? Então isso aí está no livreto das mensagens da congregação, enfim, os irmãos vão acompanhando. Então o que acontece? Quando ele estava de joelho, ele escreveu assim, está escrito exatamente assim, no princípio de 1800, não, perdão. Franciscão, com 28 anos de idade, uma noite, quando lia a Bíblia de joelhos, no capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, ao chegar ao verso 12, ouviu uma voz: Tu não obedeceste a este meu mandamento. Ao que Franciscão respondeu: Senhor, jamais alguém me falou nesse assunto. E isso incomodou ele profundamente, porque qual que é o mandamento? Então, às vezes, assim, principalmente quem já leu esse livreto, às vezes não foi lá em Colossenses 12 para ver o que diz lá. Então, o que diz lá em Colossenses 12, Colossenses 2, versículo 12. Quem tiver a Bíblia aí, por gentileza, puder acompanhar lá, está escrito assim, ó. Tendo sido sepultados juntamente com ele, Jesus Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, enquanto o irmão Itamar vai entrando ali de volta ali, nós vamos continuando aqui. Então ali Paulo está dizendo o que? Justamente sobre a simbologia batismal. O batismo nada mais é do que um símbolo de morte e renascimento. Né? O símbolo de morte de Cristo e o renascimento, o ressurgimento, a ressuscitação de Jesus Cristo em glória. Né? Então ele leu isso aí, tendo sido, pois, sepultado juntamente com ele, quer dizer, morreu para o mundo, quando o irmão profere as, irmão, em nome de Jesus Cristo te batiza, em nome do Pai e do Filho, mergulha. Morreu. A igreja, amém, que assim seja, levantou. Morreu o velho homem, nasceu uma nova criatura para ser como os antigos eu achava lindo. Eu estou só explicando aqui, Tamar, o que que diz lá em 2 Colossenses capítulo 12, símbolo de morte e renascimento. E eu estou dizendo que eu achava lindo quando eu morava lá no norte do Paraná, na região ali de Apucarana, quando as irmãs velhinhas, os irmãos velhinhos levantavam para testemunhar e dizia assim, que o Senhor havia os chamado para Super aquele servir a celular que Deus em acabou desligando novidade de sozinho. vida. Que? Você que é da região aí, é assim que eles se diziam. Estou te ouvindo, maravilhoso. Então é isso. Então, na hora que ele ouve essa voz, você não obedeceu esse meu mandamento. Mas, senhor, ninguém falou isso comigo. Tá me Por quê? escutando Porque ele bem? era católico, ele tinha sido aspergido e não imergido no batismo. Então, na hora, ele foi em cima do pastor e falou: Não, mas pera lá, rapaz. Eu precisava ter passado por isso aqui. Ó. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo que eu precisava ter sido sepultado no batismo. E não só jogado duas gotinhas de água aqui na minha nuca. É isso, irmão Tamar? Tá me ouvindo aí agora? Então vamos lá. Enquanto o irmão Tamar tenta entrar lá, vamos continuar aqui. Opa! E aí, Tamar? É isso aí? Não voltou.
Tô ouvindo, mas Tá, tô com um beleza. probleminha Vai lá. técnico aqui, só um pouquinho. Então, o que que ele faz? Ele diz assim que escreveu imediatamente ao pastor em Chicago. Escrevi esse fato para o Sr. Greeley e ao Sr. Nard pedindo informações. Ele queria saber mais. O que que é isso aí? E o Greeley, o pastor Filipe Greeley, respondeu de volta: ó, não havia necessidade de levantar essa pergunta. Não vem necessidade. Eles falaram para ele: não, não tem necessidade, fique tranquilo. Você foi aceito, você passou pelo sacramento da Santa Ceia, tá tudo certo, o teu batismo é válido. Mas aquilo afligiu ele aí por 9 anos, né? O Senhor cobrando ele ali. Vamos ver seu irmão Itamar. Deu certo aí, irmão Itamar? E aí, meu querido? Deu certo? Justamente. Uhum. Maravilha. É isso aí? Você conseguiu ouvir ali o que eu passei? Ouvi. Maravilha. Então, tá com você a bola. Bom, então, quando ele houve essa parte, o irmão já explicou aí, ele escreveu tanto por Monardi como por irmão Felipe. O irmão Nardi falou: se você sente da parte de Deus, então cumpra. Foi uma resposta até bacana, né? A parte do irmão Nardi. Já da parte do irmão Felipe, não gostou muito da ideia, não. O Felipe se contrariou e disse que não havia necessidade. Mas aí ficou quieto essa história por 9 anos. E aí, em uma das viagens do pastor Felipe para a Itália, o irmão Franciscon, isso há 9 anos depois, ele estava trabalhando e lá no trabalho dele, ele falou para o irmão Beretta sobre esse assunto. Quem era Beretta? Beretta era diácono e solteiro também, já era um pouco mais velho que o irmão Franciscon, solteiro e diácono também. E aí, então, ele fala pro irmão Beretta. O Beretta, de momento, assim, não aceitou até que se convenceu. Se convenceu e estava em Elgin. E naquela mesma cidade, em Elgin, então, o irmão Beretta foi procurar uma igreja que ele pudesse batizar por imersão. Interessante que essa igreja que o irmão Beretta foi procurar para batizar por imersão é quase que a congregação escrita. Centro separado, não tem pastor, não tem dízimo, Perfeito. usa um véu. Então, basicamente, a congregação não tem revelação de doutrina. Houve-se uma cópia da igreja dos irmãos. Isso aí é fato. Ah, É fato, né? nessa época, inclusive, nessa época, até recentemente, em muitos lugares do interior, os irmãos que porventura estejam indo pelo Nordeste, a Igreja Católica também utiliza véu, utilizava. Existe um padre, Paulo Ricardo, quem puder depois procura no YouTube, Padre Paulo Ricardo falando sobre o véu. Ele é um padre, vamos dizer assim, ortodoxo, vamos dizer assim, então ele chega ao rei, por que que a Igreja Católica desobrigou as fiéis católicas a parar de utilizar o véu? Justamente. Então, não se houve uma revelação da doutrina, visto que a doutrina está registrada nos livros apostólicos, está registrada Perfeito, na Bíblia. perfeito. Não se precisamos de nova revelação. É só Porque cumprir. se dizer que Deus revelou para ele, Deu uma travadinha lá de novo. Perdão. O irmão Itamar está falando ali sobre o irmão Beretta, que era um americano pertencente à Igreja dos Irmãos. No livreto tá como. Eu não, tô te ouvindo. Perdoe o inglês aí. Church of estão escutando? the Brethren, alguma coisa assim. Não houve essa tradução ali no livreto, mas é a Igreja dos Irmãos, porque inclusive existia essa Igreja dos Irmãos aqui em São Paulo. Perfeito, Itamar? Que pena que está travando. Tem que fazer Vamos tentando aí. uma É a primeira, tá, melhor nós depois, vamos tentar em tentando aí. outro aplicativo, né? Estamos aprendendo aqui. Os irmãos perdoam nós aí, E que é.
O Itamar é piazão ainda, mas Então, eu tô assim, meio caduco já com essas coisas de tecnologia, mas vocês vão tendo paciência aí comigo aí. então a doutrina basicamente é uma cópia da doutrina da Igreja dos Irmãos, com exceção do ósculo santo, que ainda não tem que ver da onde que eles, com certeza já existia alguma igreja que tinha o costume aí de se saudar com o ósculo santo, que essa parte não é da Igreja dos Irmãos, a não ser que aquela igreja ali Mas se saudava, mas é- que pelo menos no Brasil, mas a igreja católica, entre a cúria deles, né, vamos dizer assim, eles se saudam com o ósculo. Na Itália era um uso, um costume normal. Para quem assistiu aí o Poderoso Chefão e tal, lembra lá dos mafiosos, né? Se cumprimentando com o ósculo. No Oriente Médio, isso aí é perfeitamente normal. Isso é um costume, vamos dizer assim, do Oriente, né? Aqui no Ocidente, eu acho que não pegou isso aí. bom, então é isso. O irmão Beretta? Giuseppe Beretta, ele batiza na Igreja dos Irmãos. De lá ele aprendeu muitas coisas, inclusive ele se reuniu em nome do Senhor Jesus lá. Tudo eles fazem em nome do Senhor Jesus, então foi tudo copiado da Igreja dos Irmãos. Se inspiraram na Igreja dos Irmãos, então, para poder construir uma futura igreja. Que aqui, então, estamos ainda na presbiteriana. Onde ele batizou foi a inspiração por uma nova igreja que eles iriam ali idealizar futuramente, né? Bom, aí, beleza, ele falou por irmão Beretta, bom, agora que você é batizado, no próximo Eu me batizo. dia 7 agora do trabalho, né? Eu quero que você me batize. Como o pastor estava na Itália, o Francisco aproveitou a deixa aí e lascou-lhe lá o batismo por imersão para o povo. Convidou o povo que viesse assistir o batismo dele. O povo foi, acabou que ele batizou por imersão, junto a ele mais um grupo de irmãos, né? Sim. Interessante que os filhos dele já eram grandinhos. Ele não levou os filhos dele. Ele poderia ter levado, né? Mas ele não levou os filhos deles. E então aí ele batiza. Aí quando o pastor volta, ele... Interessante que o Frascon, além de ser diácono, ele foi também secretário da igreja. As primeiras atas presbiterianas, é tudo com a assinatura do Frascon, é tudo escrito a punho com a letra do Mão Frascon. É muito bonito ler as atas da igreja presbiteriana. Isso eu acho aqui. Tem muita coisa interessante lá. Eu não tenho a ata aqui, só tenho o documento de viagem a 1903, mas a assinatura dele consta aqui embaixo. Pega, né? Uma grafia, né? Muito bonita. E aí, então, o pastor volta da Itália. Quando o pastor vai pregar o sermão, vai passar mensagem para a igreja, o Franciscão pede, então, um minutinho ali para passar alguma coisa para a igreja. Aí, primeiro ele testemunha, ele fala sobre a vida dele, e aí ele pergunta, então, ali para a igreja se tinha alguma coisa que desabonasse ele, se ele tinha feito alguma coisa que desagradasse ele, a conduta dele. Todos testificaram que não havia nada que desabonasse ele, inclusive o pastor também. Aí ele falou, ó, você está tudo em paz, nada contra vocês, e vocês não têm nada contra mim, então eu A partir estou de me hoje. desligando. Como secretário, como ancião dessa igreja, eu não faço mais parte. Isso nós estamos falando do ano de 1900. 1903. 1903, primeira cisão. 1903. Perfeito. Bom, todo mundo se espantou, né? Todo mundo se espantou. E aqueles que batizaram com o Frascon, então, acompanhou eles. Eles acabaram, então, se desligando da igreja presbiteriana e acabaram, então, começou ali se tornar uma igreja de culto nos lares. Era uma igreja sem nome. Eles Essa foi a primeira cisão do então, irmão Luiz. denominavam essa igreja sem nome de missão. Eles tinham por missão levar a palavra de Deus. Então, Evangelho, né? E
Eu estava só refrisando, frisando ali o ano de 1900, que foi 1903, a primeira cisão, a primeira, né? Houve mais Primeira duas, cisão. né? Então vocês vejam que não foi nada por revelação, não foi nada por coisa mística, né? Sim. Não houve nada de coisa especial. Foi uma trajetória, né? Simplesmente ele se desligou, isso. Simplesmente ele se desligou da presbiteriana, porque ele entendia que o batismo lá estava fora Da da doutrina, palavra, e sim, queria então, ele queria pregar aquele batismo mais bíblico, né? perfeito. E não que ele condenasse o batismo por imersão, por aspersão. Ele não condenava. Só que ele achava que tinha que cumprir. Na vida dele, ele nunca questionou essa questão de salvação por batismo. Isso não. Isso aí ele toda a vida ele respeitou. Mas ele entendeu que o batismo mais correto seria por imersão. Isso aí foi muito bonito da parte dele. Dele não desprezar o batismo por aspersão, né? Bom, o grupo, então, ali inicialmente, como eu já falei, se dominou a primeira cisão que teve ali, eles chamavam a missão. Nesse período, o Franciscone vai dar uma passeadinha lá na Itália. Foi essa carta que você mostrou aí, né? Essa carta de Perfeito. 1903. Ele foi dar uma passeadinha ali na Itália. Quando ele voltou da Itália, ele voltou com uma novidade para a igreja. Ele deu uma pisadinha na bola aí. Ele queria introduzir o domingo como um dia sagrado, né? Assim como o sábado para os adventistas. Então ele queria colocar aí o domingo como um dia sagrado, um dia de adoração, um dia que ia deixar... Até que era bonito o projeto dele, né? Era um dia que você ia passar só servindo a Deus. Perfeito. Então essa era a intenção dele. Não era até por maldade, né? Então a intenção dele era deixar um dia para Deus. Ele queria um dia aí... hoje nós vamos deixar o domingo consagrado para nós servir a Deus. Era essa a intenção dele. Não era por maldade. Eu não vejo por maldade essa questão dele colocar o domingo como um dia sagrado. Mas ele deu uma pisadinha na bola, né? Ele queria introduzir aí o domingo, então, como um dia do Senhor. Aí a igreja não aceitou, houve contendas na igreja ali, a ponto dele chegar e falar que, aí também eu acho que Deus não teria falado com ele essa parte, mas tudo bem, eu vou respeitar a fala dele. Ele fala assim que Deus fez ele sentir de separado do meio daquele grupo, que aquele grupo estava cheio de si. Uhum. Mas a questão ali era a questão do domingo, né? Era o domingo. O povo não aceitou o domingo. Então ele dividiu a igreja novamente, a segunda divisão da igreja aí, ó. Já no comecinho ali, já em 1903, 4, né? Já em 1904, maio de a 1904. segunda divisão. O que acontece? Ficou o grupo do Beretta de um lado e o grupo do Francisco de outro, né? E aí, congregando nas casas, nas garagens. E ficaram um tempo bom separado. Eles ficaram de 1904 a 1907 separado. Só que nesse interim, o irmão Beretta e o irmão Mecone, agora se não me fala a memória, ou Tolini, o Mecone ou o Tolini. Isso aí. Mecone, né? Falaram para o irmão Francisco, olha, você tem que se consagrar todos os dias. Todos os dias você tem que ser consagrado a Deus. Você. Mas não consagrar os dias. Aí o Francisco entendeu essa parte que realmente, né? Todos os dias nós deveríamos ser consagrados. Aí ele se humilhou, ele se arrependeu e ficaram em paz nessa parte, porém, os grupos separados. Aí, estou resumindo novamente, né? Um belo dia, o Franciscão, ele está caminhando numa rua em Chicago, aí ele vai numa praça, e lá nessa praça estavam lá tendo um culto, o ar livre, e nesse culto o pastor lá, ele pregando na praça lá. Nossa, é um escândalo para hoje, né? Para hoje, para os irmãos nossos, seria um escândalo. Tava lá um pastor pregando na praça lá e era muito comum, muito comum na época. Isso. Inclusive nessa época existia hoje ainda existe o Exército da Salvação. Eles costumavam tocar orquestras, né? eram bandas marciais, estilo banda marcial. Eles saíam tocando nas cidades, assim. Uma outra alusão a isso que se faz é aqueles filmes de Bang Bang antigo que mostra, geralmente tem sempre lá um grupinho lá tocando. Aí tem os irmãos mais velhos, meu avô gostava muito disso aí.
ele chama, olha lá, ela tá tocando o hino da congregação no filme de Bang Bang, mas não era, o Exército da Salvação que porque existia isso aí na época, né? Eu tenho um livro aqui que conta sobre isso aí. Bom, então o que que acontece? O Franciscão ele participa desse culto ao ar livre e lá o pastor então ele prega que Cristo estava batizando com o Espírito Santo. E aí então o Franciscão, nossa, mas o que que é esse batismo com o Espírito Santo, né? Então ele chamou a atenção dele sobre esse batismo com o Espírito Santo. E aí ele foi conferir o que era esse batismo com o Espírito Santo. Os irmãos podem procurar aí. E ele vai dizer com as palavras dele. Quer ver? Itamar, só para nós administrar o Isso já no tempo, ano de 1907. Eu até nem precisava pegar aqui, só mas eu para vou nós só para dizer, eu tenho administrar o a tempo, né? história As gravada lives aqui. aqui do Instagram, elas têm 50 e poucos minutos para que a gente consiga deixar salvo. Nós estamos aí com 48 minutos de live, nós temos aí uns 5 minutos aí para a gente tentar fa- finalizar essa exposição do Franciscão até 1909, quando entra a irmã Lúcia Mena na história. Pode ser? 38. Aqui, ó, do livrinho, na página 38, ele vai dizer com as palavras dele. Então ele vai lá, ele tem um encontro com esse pessoal lá, dessa missão da fé apostólica. E lá nessa missão, então, ele recebe aí, depois de uns dias lá, o batismo com o Espírito Santo. Depois dessa missão, foi a reconciliação daquele grupo que ele tinha dividido lá em 1904. Um detalhe interessante aí também, Os Tamar, irmãos nessa. foram para conhecer a missão também. Houve um avivamento no meio deles. Oi. Só um detalhe interessante aí nessa passagem dele ter sido selado com a promessa, né, a evidência de novas línguas, é que nessa época ele já era ancião. Hoje, para ser ordenado ancião, precisa-se de que o irmão já seja selado com evidência de novas línguas para que haja confirmação do Espírito Santo em sua vida. Essa é a intenção. Mas quando o irmão Luiz Franciscon foi selado com a promessa, ele já era ancião da então primeira igreja presbiteriana. É isso? E aí, então, a igreja foi avivada, a igreja se reconciliou ali novamente, né? Houve a reconciliação dos grupos. E a partir dessa reconciliação dos grupos, nesse inteirinho aí, o irmão Lombardi, ele era presbiteriano, ele foi para a igreja dos italianos lá que estava avivada, recebeu o batismo do Espírito Santo. Quem batizou o irmão Lombardi foi o pastor William. Pastor William que batizou o irmão Beretta, o irmão Lombardi. William Durham, né? Você tá E o falando, né? Lombardi partiu para a Itália em William Durham. missão da Itália. O cortou. Oi? Oi, Tamar. Só para nós administrar o tempo, tá? Nós temos aí uns 5 minutos para nós tentar chegar a 1909. Então, o Lombardi vai para a Itália, na volta ele volta para os Estados Unidos. A Lúcia Mena, ela convida o irmão Franciscon para vir para a Itália, para a Argentina. Argentina. Ela tinha muitos parentes da Argentina. Aí ele foi a Deus confirmou, eles vieram para a Argentina. Então, claro, bem confirmado por Deus e vieram para a Argentina. Perfeito. Ao chegar na Argentina, eles foram de navio, chegaram lá, o Francisco tinha o dom da cura. Ele orou por duas irmãs na Argentina, duas irmãs receberam cura divina. Uma delas era paralítica. Ela caminhou. Já fazia muitos anos que ela estava enferma, que ela não caminhava, Deus libertou essa irmã. Foi um estrondo. Então, num Milagre dia de apostólico. culto, ele entrou as autoridades lá, perguntou quem que era o Franciscon, quem que era o irmão
Lombardi, e levaram os dois presos. Ficaram um bom tempo presos lá. Foram expulsos daquele lugar que eles estavam ali, mas mesmo assim eles continuaram pregando o evangelho, né? Tiveram que assinar um termo, um acordo lá para nunca mais voltar ali. E continuaram pregando o evangelho na Argentina a ponto de os argentinos expulsarem eles para lá e a ponto deles ter que vir para o Brasil por plano divino, claro, por plano de Deus, Caminho de e aí Deus. chegarem aqui no Brasil. Foi um caminho de Deus, lógico, sem dúvida Até porque alguma. ele tinha, Só que ele a tinha uma missão não era no profecia Brasil, sobre né? isso, né? Deus tinha dado, já revelado por irmão William Durham, que Deus tinha um plano Isso pro pastor, né? Que ele iria nas colônias italianas, onde tivesse colônias onde italianas tivesse pelo colônia mundo, seria italiana. então o Francisco o precursor. E Francisco então chegou dessa maneira no Brasil, por não ter ficado na Argentina, por não ter aceitado ele na Argentina, né? É muito bonito os detalhes aí, mas é muito comprida a história. É muito, E interessante, aham. Não, pode falar, pode falar. interessante que quando ele chega no Brasil, a primeira oração feita no Brasil foi lá no Jardim da No Luz, Jardim da Luz. foi lá na praça, E aí Deus fez um milagre muito lindo né? também O ali, que Francisco foi fez uma quando ele oração conheceu. lá no Jardim da Luz. Foi muito bonita. Opa, cortou lá, irmão Tamar. Então, irmão, só. Pode dizer, pode contar essa parte. Oi. Então, só para nós finalizar, infelizmente, aí, né? Fica tão gostoso, rapaz, essa conversa. É que quando ele chega, então, no Brasil, em 1910, né? Por certo, desiludido, ele estava doente, estava enfermo, estava sem condições físicas, cansado, ele vai para o Jardim da Luz, porque o Senhor mostra para ele alguma coisa. E aí, no Jardim da Luz, ele faz uma pregação ali ao ar livre. Irmão, me perdoe. E Deus mostra para ele um vendedor de, de, de pele que tinha ido do Paraná para vender pele de animais no Jardim da Luz. Então, a gente consegue sintetizar de forma muito, né, rápida a vida de um homem que se dedicou ao servir a Deus. Ele abriu mão da vida dele. Há um adendo aqui no livro de Itamar muito interessante, que passou mais de 10 anos entre idas e vindas das missões fora da família. Não é isso, Itamar? Só me corrija aí se eu estiver errado. E então foi um homem que foi privilegiado por Deus, vamos dizer assim, né? Ele viveu nos tempos do século XIX, um período apostólico que estava, vamos dizer aí, pelo menos 1.800 anos, despertava em um e outro o Espírito Santo agindo para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade gloriosa de poder servir a Deus, seja na congregação cristã, seja na Assembleia Cristã, outras denominações, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Então, o Senhor tem os meios de trabalhar na vida do homem. E quem somos nós para questionar o querer de Deus na nossa vida? Então, Márcio, peço perdão. Se puder fazer suas considerações, por favor. Bom, quero agradecer essa oportunidade e é isso. A história é muito importante, é muito bonito, ela é rica em detalhes e os livros, eles estão esgotados, né? Eu vendi muito no final de ano e acabou que agora em fevereiro vem uma nova remessa, agora no final de fevereiro. E cada vez está melhor, cada vez tem mais informações. Eu tenho me dedicado aí desde o ano de 2000 em trazer para vocês aí realmente a história real, uma história sem ficar mistificando a história e sendo imparcial, né? Sendo imparcial, realmente trazendo a história como foi, sem ficar aí fazendo rodeio na história, sem ficar fazendo enfeites, sem ficar fazendo contos de fadas. E
E é muito interessante, a figura do irmão Frascon, você estudar a figura dele é bastante interessante, o testemunho de vida dele. Ele é considerado pelos pastores tal como um apóstolo. Isso aí foi a consideração do pastor Key, considerou Frascon como um apóstolo. Verdade. Ele teve uma vida aí fantástica, uma vida ilibada, uma vida que inquestionável, né? Um homem que trabalhou realmente para o reino de Deus, sem querer ganhar nada em troca, sem vaidade alguma, nunca quis ser presidente de uma igreja, nunca quis glória para ele, sempre ele queria estar em oculto. Isso aí foi muito bonito da parte dele. Bom, eu só tenho a agradecer, eu peço perdão aos irmãos, estou me recuperando da Covid. Eu não podia falar hoje, então me deu um nó aqui. E os irmãos me perdoem aí. O irmão Eliezer tá nos acompanhando ali, já mandou. Tô com o mel aqui do lado, aqui, o irmão Eliezer, com o melzinho aqui. Irmão Itamar, Deus abençoe muito. Eu agradeço de coração essa honra que você tem me dado. Agradeço aos irmãos que nos acompanharam. E peço que continue participando conosco. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nos mande depois nos comentários aí, tá bom? Deus abençoe a todos, que a paz de Deus esteja com todos aí. Deus abençoe, Tamar. Paz de Deus. Amém. Abençoe.